fazer a leitura. E sucedeu quando o rei se assentou na sua casa, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, que o rei disse a Natã, o profeta: vê agora que habita em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: vai, faz tudo o que está no teu coração, porquanto o Senhor está contigo. Vou ler só até aqui e depois nós vamos comentando, amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. A mensagem, quando ela fala de Davi, ela tem altos e baixos a respeito de Davi. Davi, ele foi um homem, e a palavra fala dele também um menino. Quando ele recebeu a unção dele, ele era apenas um menino, mas ele se assentou no trono. Os estudiosos, eles dizem que Davi, ele foi se assentar no trono aproximadamente 15 anos depois que ele foi ungido. Aleluia. 15 anos, é muito tempo, né? E hoje eu quero falar sobre Davi, não apenas como um homem que era segundo o coração de Deus, mas eu quero falar sobre Davi como um homem grato a Deus. Aleluia. Se eu estou aqui hoje, eu tenho que agradecer a minha mãe. Se eu fiz uma faculdade, eu tenho que agradecer a minha mãe. Se eu não fiz uma faculdade, eu tenho que agradecer a Deus também. Porque para você ver, nos dias que nós estamos vivendo, tem muitos jovens morrendo de infarto, né? Muito acidente, muitos jovens morrendo assassinado, muita coisa acontecendo nesses dias de hoje. E o tempo, ele tem passado tão rápido, mas nós estamos aqui hoje. Aleluia! Quantas coisas aconteceram no nosso dia hoje? O Tiago mesmo está lá em casa. Quantas coisas que aconteceram? E ainda assim, estamos aqui hoje. Aleluia! Podia acontecer coisas na hora que a gente estava vindo de carro, podia acontecer alguma coisa em casa, que nem aconteceu lá, que pegou fogo naquela loja lá de bicicleta, queimou tudo, acabou com tudo. Mas a misericórdia do Senhor é aleluia, Deus, glória aqui. Então, quando a gente olhar lá para a hora que a gente estava se trocando, se arrumando, a gente tem que agradecer. Por quê? Porque aleluia! Coloca aí, David, para mim, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, aqui, pregando é uma responsabilidade, pode deixar apagar. É uma responsabilidade muito grande. Não é só chegar aqui e falar, não, eu quero chegar aqui e falar. Porque às vezes a gente olha a pessoa ali falando, mas é todo o percurso para chegar até aqui. A nossa perna assim fica voando, né? De nervoso, fica voando, é um nervoso que dá até você ir lá e fazer. Deus, maravilhoso. Porque é diferente de você chegar na pessoa ali cara a cara e falar sobre Jesus para ela. É diferente de eu chegar e falar sobre você. Há toda uma pressão em estar aqui. Mas a palavra nos diz que o Senhor, ele passeia no meio da igreja. Nós não estamos sozinhos aqui. Ele está passeando aqui, olhando. Ele está passeando aqui. E se você tem aí alguma causa, alguma necessidade, algum pedido, algo para você, ele é nesse momento. Porque ele está passando, ele está olhando. E o Senhor, ele não vê como a gente se Deus, aleluia. O Senhor não vê como nós nos preparamos para estar aqui hoje. Mas ele está aqui hoje olhando lá no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. De música que eu estou fazendo. Glória a Deus. E ele falou assim para mim, o professor David, ele falou assim: eu vou contar e no 3 a gente começa. Daí eu falei assim: tudo bem. Ele contou 1, 2, 3. Ele começou sozinho, eu fiquei assim. Aí ele falou para mim assim: Daiane, daí tipo, a mosca tinha voado e eu tava totalmente distraída. Daí eu comecei a rir, eu fiquei tão nervosa. E é dessa forma. Às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, a mosca está passando. Aleluia! Meu Deus, amanhã, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou ter que levantar cedo. Será que vai estar frio? Será que vai chover? O pregador está falando ali de Jesus. E a gente vai ver, nossa, aquela conta, boleto. Nossa, esqueci de mandar aquela mensagem. A gente pensa em tanta coisa. Enquanto isso, o Senhor está passando aqui. E mandando aquela mente criada em mim. Aquele
ele está pensando em mim. O pensamento aqui está direcionado para mim. Olha ali o Senhor me adorando, me glorificando, me exaltando. Glória a Deus. Então não vamos deixar a mosca passar, não. Deus, vamos ver juntos ali? Olha que eu vou contar no 3, não é para deixar a mosca passar, não, tá? 1, 2, 3. Aleluia. Em tudo, glória a Deus. A gratidão é algo que Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos pessoas gratas. Ou seja, a gratidão, uma pessoa grata é alguém que agrada o coração de Deus. Mas por que eu vou ganhar com isso? Com Deus a gente não pode nem pensar o que eu vou ganhar. A gente tem que fazer e ficar quieto. Glória a Deus. Não faz mais do que a sua obrigação, né? Aleluia. Eu passei na prova, não faz mais. Eu orei de madrugada, não faz mais do que a sua obrigação. Aleluia. Como servo de Deus, comprando a sua passagem para o reino do céu. E aqui a mensagem, ela está falando que Davi, ele era um menino, ele foi ungido, e quando ele foi ungido, ele entrou em evidência. Os olhares passou a ser para ele. Talvez ninguém soubesse que Davi era um rei que estava ali. Talvez ele estava ali com os amigos dele conversando, e aquelas pessoas não tinham noção da unção que estava sobre a vida dele. Porque naquele momento não era importante. Naquele momento ele estava sendo preparado para algo maior. Aleluia, Deus. E não significa que essa unção, é maravilhoso ser rei. Eu só vou pedir para as pessoas fazerem tudo para mim. Aleluia, Deus. Faz para mim. E eu vou ficar triste. Você está aqui nesse trono aqui de ouro e acabou sua alegria. Glória a Deus, aleluia. Não vou passar necessidade demais. Eu não vou ter que orar pedindo comida. Eu não vou ter que orar pedindo nada, né? Eu não vou ter que fazer nada. Só curtir a minha vida. Mas não, Davi, ele tinha sido convocado para uma grande batalha. Era uma guerra, porque era num período onde as pessoas, eles estavam guerreando em busca de um território. Deus tinha direcionado aquele povo. Aleluia, Deus. E para eles chegarem naquele lugar, ou manter talvez aquele lugar, era necessário que tivesse batalha. Aleluia, e não era apenas batalha de joelhos, como nós fazemos, não diminuindo, porque é difícil também dobrar o joelho para orar, né? É muito difícil. Mas as batalhas eram guerras. Tinha sangue, tinha morte, tinha dor, tinha choro. Quando o soldado saía da sua casa e estava ali se despedindo da sua esposa, nunca mais voltaria, porque a sua vida ali era perdida na guerra. Não é verdade? E Davi era para essa missão que ele estava sendo convocado. Aleluia, Deus. Mas a palavra vai dizer que depois de tantas guerras, depois de tantas lutas, chegou um momento que Deus havia dado descanso a Davi de todos os seus inimigos. Quem deu descanso? Aleluia. Quem deu descanso? Deus. Ninguém sabe. Quem deu descanso? Deus. Deus tinha dado descanso. Aleluia. Eu vou descansar hoje. Glória a Deus. Vou descansar na hora do almoço. Você não vai descansar porque você quer. Você vai descansar porque Deus te deu descanso. Deus, aleluia. Você não vai descansar porque você tem um tempo. Você vai descansar porque a misericórdia do Senhor Oh, te deu. glória a Deus, A aleluia. misericórdia do Senhor, ela te deu um descanso. Oh, glória. E Deus Aleluia. havia dado. E é tão lindo pensar sobre isso, porque a palavra do Senhor nos diz também que quem dá o sono é Deus. Deus, É Deus. aleluia. Chega uma fase na nossa vida, a Isabela, a Yasmin talvez, eu não sei a Yasmin, mas a Isabela eu sei, tem sono. Eu também tenho muito sono. Mas tem gente que não tem sono. Deus. Tem gente É que verdade, não tem sono. Eu tenho sono talvez hoje, né? Porque eu fui dormir 1h da manhã, acordei 10 e pouco e vai contar aí, né? Mas tem gente que não tem sono. Deus. E nós precisamos entender que é Deus quem dá o sono. Oh, É Deus aleluia. quem dá o descanso. Aleluia. Então, eu quero ter sono, eu vou pedir para quem? David. Para Deus, porque é Ele quem dá. Ele Deus, tem o oh, dom de fazer glória. as coisas. Então a palavra diz que Deus deu descanso a Davi de todos os seus inimigos ao redor. Porque o inimigo ele está constantemente batalhando contra nós. Ele está constantemente ali tirando a paz de uma forma ou de outra. De um jeito ou de outro ele está ali. Aí hoje
tranquila, eu mesmo. Eu tô tranquila. Quando vê a torneira lá na frente, tá pingando, vem 300 de água pra mim pagar depois do mês que vem. Daí, ou seja, então o inimigo ele não perde a batalha. Ele perde pra Jesus, mas ele não desiste. Ele é verdade. Batalhando, guerreando. Glória a Deus. Pastor Celso falava assim que quando a gente está na palavra, quando a gente está orando, quando a gente está buscando, a gente está batendo no inimigo, está chutando, está batendo, está lutando com ele. Mas quando a gente para de buscar, quando a gente para de orar, quando a gente para de jejuar, aí é ele que tá, a gente nem está vendo, está apanhando, perdendo as forças, está apanhando, caindo. Eu não consigo orar, o diabo que está te batendo, não consigo levantar de madrugada, o diabo está ali lutando contra você e você não está vendo. Então Deus deu descanso para Davi. Chegou um momento que Davi teve tempo para pensar nas coisas. E aí nesse tempo ele estava sentado no seu castelo de cedro. Olha para você ver, né? Naquela época o cedro, uma árvore muito bonita, uma madeira talvez, não sei, nunca vi, mas muito resistente. Aleluia a Deus. Ele estava lá no castelo dele descansando e ele começou a pensar nas coisas de Deus. E ele olhou, talvez ele tenha olhado pela janela lá fora e visto lá a arca, a presença do Senhor dentro daquela tenda, debaixo daquelas cortinas. E aí ele naquele momento de paz, reconhecendo a grandeza de Deus que tinha dado aquele descanso para ele, de Deus que tinha colocado ele naquele lugar, ele falou assim: glória a Deus. Como posso eu viver numa casa, num castelo de cedro, enquanto a presença, enquanto Deus Deus, aleluia, feita de pano? glória a Deus. Quem sou eu ainda para estar talvez melhor que Deus? E aí no coração dele, Angélica, talvez ele tenha pensado assim: não, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso fazer algo por ele, porque ele fez tanto. Chegou um momento de eu agradecer a Deus por todas as coisas que ele fez por mim até hoje. Pode deixar ele, gente. Aleluia a Deus. Chegou um momento, então eu quero construir. E ele foi e falou para Natão: Natão, eu não posso ficar morando aqui, a arca de Deus está dentro de cortinas. Natão entendeu. Deus, aleluia. Coisa maravilhosa. Davi vai e faz tudo o que está no seu coração, porque o Senhor é com aleluia a Deus, então, aleluia. Nós entendemos que Davi tinha o que, pastor Rubens? Ele tinha planos. Eu estou falando assim, eu vi um vídeo na internet do rapaz falando quando tudo se transforma em pregação. Eu não sei se alguém já viu lá? Daí ele fala assim, já viu? Você não viu, né, mamãe? Quando tudo transforma em pregação, daí ele fala: o sábio não lava o pé. Por que o sábio não lava o pé? Porque ele não quer conseguir o que está por trás de o sábio não lava o pé. Já viram isso? Deus. Mas então, irmãos, voltando aqui, é muito engraçado, né? Mas voltando aqui na mensagem. Então, Natã, ele se alegrou porque era algo bonito de se fazer para Deus. Aleluia. Então Natã falou para ele: vai e faz tudo conforme está no seu coração. E Davi era um plano, era um desejo que estava no coração dele. Aleluia. Mas olha para você ver como Davi ele reconhece Deus como autoridade. Hoje, meditando nessa palavra, eu lembrei do meu pai. Quando chegava o dia dos pais, eu escrevi uma cartinha para ele. Quando chegava no aniversário, o presente dele era uma cartinha, né? A vida era difícil, mas eu escrevi uma cartinha. Eu não tenho nenhuma, eu tenho certeza, mas escrevi uma cartinha. Pessoas ricas, crianças, jovens, recebem mesada, não é verdade? E daí, dia dos pais, eu vou pegar minha mesada e vou comprar um presente pro meu pai. Quem que deu a mesada? O pai. Eu vou usar o dinheiro dele para comprar um presente para ele mesmo, não é verdade? Eu vou usar o dinheiro dele e vou dar um presente. Talvez o pai, quando eu estou passando tanta dificuldade, ele vem pegar o meu dinheiro para comprar uma coisa. Não preciso. Na série, quando o Cris vai lá e paga uma conta de água do pai dele. Tenho certeza que o pai dele é o melhor presente, ele falou. Então, aí Davi, ele reconheceu Deus como seu superior, como alguém muito maior do que ele. Por quê? Ele queria fazer algo para Deus. E para quem que ele vai falar? Para o
profeta, para o porta-voz de Deus. Ai, já vou deixar Deus sabendo os meus planos que eu quero fazer para Ele. Por quê? Porque nós dependemos de Deus. Aleluia. A gente quer fazer algo para Deus, nós temos que ter essa consciência que se não for Deus, nós não fazemos nada. Por isso que eu falei do Pai. Se não for o Pai da mesada, não tem como comprar um presente do Dia dos Pais. Não é verdade? E Davi, ele vai e fala o que ele vai fazer. E talvez aquele plano dele enche o coração dele de alegria. E quantas vezes nós planejamos coisas no nosso coração? Quantos planos, quantos sonhos? Eu falei pra minha mãe assim, ai mamãe, antes de eu sair, que eu saí lá do concurso, tá? Antes de eu sair do concurso, eu falei, primeiro eu vou comprar um colchão para o berço da Duda. Ela tem colchão, é um colchão muito feio, eu não queria ter colchão feio. Então eu falei, eu vou comprar uma pia também. Antes de eu sair, eu vou comprar o colchão, eu vou comprar uma pia. Esse era o plano que estava no meu coração. Mas foi tanta tribulação, que os planos me jogaram longe, comprei pia. Aí eu falava, todos os meus sonhos já morreram. Os sonhos já morreram, não tem o que fazer, agora eu vou deixar esse plano mais pra frente. Quantos planos nós temos colocado no nosso coração? Quantos sonhos estão guardados lá no fundo do nosso coração? E qual a condição da gente realizar? Nenhuma, porque se a gente tivesse condição, não seria sonho. Se a gente tivesse condição, não seria plano, já teria sido feito. A gente só sonha com aquilo que é difícil para a gente fazer, não é verdade? Os nossos sonhos são coisas que para nós muitas vezes parecem impossível, mas não é para Deus. Aleluia. Então Davi, ele teve esse plano, ele teve um projeto, mas a palavra do Senhor nos diz que os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Assim Aleluia. como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Glória a Deus. De Isaías 55, versículo 8. Aleluia, Deus. É aquele louvor que diz, né? Que o pastor Rubens sempre canta: os planos de Deus são maiores que os meus. Ele deu por mim, olha lá. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Eu quero dizer para você que às vezes o sonho, o projeto, o plano, aquilo que você tem no seu coração, nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Por quê, né? Porque Davi tinha esse plano no coração e Natan se alegrou com ele, assim como minha mãe se alegrou comigo com a história da pia. E ela falou: não me compre pia de madeira, nós não somos velhos. A gente está feliz. Não vou comprar pia de madeira. No fim, olhei na pia, a pia de madeira era muito barata no ano. Eu falei: nossa, vai ser essa pia, porque a de alumínio estava cara. Assim como a minha mãe se alegrou comigo na história da pia, eu me alegrei não, o profeta se alegrou com Davi e falou: faz mesmo, encorajou ele. Mas quando chegou a noite, na hora do Senhor falar, o que ele fala para Natan? Ele fala assim, versículo 4: e sucedeu que naquela noite a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa em que eu habite? Por acaso eu pedi para você fazer uma casa para mim? Deus. Né? Aleluia. Muitas vezes nós somos gratos e a gente leva um tapa na cara, né? Quantas vezes nós temos sonhos e tomamos, pode deixar dentro, e tomamos um balde de água fria na nossa cabeça. Deus. Imagina lá, Davi ouviu isso e já falou: misericórdia, olha só o que eu levei. Vou ler aqui para vocês, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. O que Deus ele tem para nós é muito maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para vocês. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí Deus falou isso para Davi. Ele já, talvez, se fosse para mim, eu já ia ficar triste já. Daí eu nem queria ouvir o resto, né? Mas é importante. Aí ele fala assim:
te tirei do aprisco, Aleluia. do apacentar das ovelhas, Glória a Deus. para ser soberano sobre o meu povo Israel. Olha para a pessoa que está do seu Aleluia. lado e fala assim para ela: eu te tirei do aprisco, do apacentar das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo. Aleluia, glória a Deus. E ele diz mais: e eu fui contigo onde quer que você ia. O Senhor, ele tirou a família lá do quintal da tia Dorita, não é verdade? Ele foi lá no quintal da tia Dorita e tirou nós lá do lamaçal do pecado, Aleluia, da Deus. servidão. E por tantas vezes, por muitos momentos, nós nos sentimos sozinhos. E quantas vezes a gente acha que a gente está sozinho no meio da luta, no meio da batalha, no meio do oceano, no meio da prova, no meio da dor. Nós achamos que nós estamos sozinhos porque nós estamos no meio da dor. Talvez o nosso coração, a nossa mente, ela pensa assim: eu estou vivendo no meio dessa luta tão grande, Angélica, eu estou aqui, no meio dessa tempestade tão grande, por que Deus está no meio dessa tempestade comigo? Aleluia. Aonde Deus está não tem tempestade, não. Glória Mas a tem sim. Deus. Aleluia, Deus. Jesus estava dormindo no barco quando a tempestade estava açoitando os céus dentro daquele barco. Glória a Se nós Deus. estamos na tempestade, Angélica, nós temos que ter consciência de que nós não estamos sozinhos. Aleluia, Ele Deus. está Oh, conosco. glória. Eu fui contigo aonde quer que você ia. Ele tirou Aleluia. a gente daquele lugar, mas em nenhum momento, nunca mais estivemos sozinhos. Oh, glória a A partir Deus. do momento que nós chegamos aqui, que nós declaramos que nós somos dele, a partir do momento que nós abrimos o coração para Oh, glória a ele, Deus. nós não ficamos mais sozinhos. Oh, porque ele está aleluia. conosco. Eu fui contigo onde quer que ias. Glória a E Deus. cortei todos os teus inimigos da tua vista. Olha só, cortou da sua vista. Maravilhoso. Se nós Aleluia. estamos com Deus, não significa que nós não vamos ter inimigos, nós vamos ter sim. Mas o Senhor está conosco. E Glória a aí, Deus. ele diz mais: e fiz de ti um grande nome. Aleluia, Deus. E eu fiz. Olha só Aleluia. a palavra gratidão aí. Ele foi conosco e ele fez. Porque se Aleluia. nós estamos aqui é porque ele foi conosco. E nós estamos aqui hoje porque ele fez algo extraordinário nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. E ele fala assim, eu não vou ler mais porque as horas já estão indo embora. E ele diz ali que ele quer sim uma casa para ele. Que uma Aleluia. casa vai ser levantada para ele, que ele não vai ficar mais em terras, mas que as mãos de Davi não estão limpas. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aí levou outro tapa na cara ainda, Davi. É eu que queria a ideia. Aleluia. Eu não tive essa ideia, agora outra pessoa vai fazer. Grande Ele Deus. falou que o filho de Davi faria essa casa. Oh, aleluia, Deus. Eu não entendi, hoje eu tenho filho. Aquilo que não é para mim, um presente que eu não recebo, mas se der para meu filho, eu me alegro. Aleluia, Deus. Oh, glória. Eu me alegro junto com ele. Glória a Então Deus. eu imagino que Davi ficou com o coração um pouco triste, porque talvez ele queria que aquilo fosse realizado naquele momento, mas ele ainda ia ter que esperar. Aleluia, Deus. Mas a palavra diz que ele não esperou quieto. Ele foi preparando tudo, deixando as coisas tudo prontinha para ser feito. E a palavra ainda diz mais, que Deus fala assim lá no versículo 12. Coloca aí, David, versículo 12 do capítulo 7. E quando os teus dias se cumprirem e tu dormires com o seu pai, ainda é triste ainda, quando você morrer, eu vou preparar a sua semente após ti. Oh, aleluia. E estabelecerei o teu reino. Glória E a ele Deus. edificará uma casa para meu nome. E eu estabelecerei o trono do seu reino. para Glória a sempre. Deus. Aleluia. Olha que coisa mais linda. O para sempre nunca acaba. Olha só. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu castigarei. Porém, a minha misericórdia não
Aleluia. Como de Saul, a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti. Glória a Quando Deus. você morrer, o seu reino vai ser estabelecido. Aleluia. Quando o seu filho morrer, o seu reino vai ser estabelecido. Quando o seu neto morrer, o seu reino vai ser estabelecido. Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E de acordo com todas essas palavras, assim falou Natan a Davi. Aleluia, Deus. Então Deus estava falando assim para Davi: para sempre vai ter alguém do teu sangue reinando. Aleluia. Glória a Deus. Para sempre eu vou levantar, eu vou cuidar de você. A morte não era algo que Deus queria para os homens. Deus, A morte aleluia. é o resultado das ações humanas. Aleluia. Deus não queria, mas Deus sabia que Davi não ia viver para sempre, porque estava se cumprindo um período naquele tempo. Mas a ele deu essa linda promessa para Davi. Aleluia, Que glória a para sempre, a semente de Davi estaria naquele lugar. Aleluia, Eu olho sempre Deus. os lugares, eu sempre fico pensando assim: um dia a minha filha vai vir aqui nessa rua onde eu passava e eu não vou estar mais aqui. Um dia talvez a filha dela, um dia o tempo vai passando e as pessoas vão se renovando, porque os mais velhos vão dando lugar aos mais novos. Mas imagina Davi morrer sabendo que os deles sempre teriam um lugar. Aleluia, Não é Deus, verdade, oh, glória. maravilhoso? Porque até esse momento eles não tinham consciência ainda de algo maior que Deus estava Oh, planejando. E aleluia. aí Davi ele fala assim: quem sou eu? Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha casa para que tu para que o Senhor me tragas aqui? Para que o Aleluia. Senhor faça algo por mim. Glória a Deus. O que Davi fez ali? O primeiro pilar, ele reconheceu a sua insignificância diante aleluia. de Deus. Não adianta a gente querer ser maior do que o outro, melhor do que o outro, porque todos nós somos pó. Nós não somos nada, Deus, nós aleluia. nós não somos nada. E aí ele fala mais assim: quem sou eu? Aleluia, glória a Deus. E isso foi pequeno ainda à vista do que Deus havia feito. Aleluia a Deus. E o que mais Davi pode dizer? Porque tu, Senhor, Deus conhece o teu servo. E por causa da tua palavra e segundo o seu próprio coração. Aleluia. Por causa da tua palavra e segundo o seu próprio coração tem feito todas essas grandes coisas para fazer o teu servo conhecê-lo. Aleluia. Porque tu, Senhor, és grande. O Senhor é Deus. Glória a Porque Deus. não há ninguém como tu. Não há qualquer Deus ao teu lado. Senhor, Aleluia. o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Glória a Deus. Deus é grande, irmão. Deus é grande. E a gente ser grato não somente a Deus por tudo que Ele faz, mas as pessoas. A recompensa, ela vem. Davi, ele tinha um sonho, mas o sonho dele era muito maior do que o dele. Porque o sonho dele era a sombra daquilo que viria. O sonho dele falava a respeito de um menino, Emanuel. A sombra dele falava a respeito de nós, a respeito do nosso chamado, a conhecer aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Então, o que Deus tinha para ele é muito maior. Então, eu quero falar para você nessa noite: não deixe de sonhar, mas creia simplesmente que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. E eu quero falar para você que hoje nós vamos voltar para nossa casa tendo essa consciência de gratidão. Aleluia. Mas mais do que tudo isso, do que ser grato às pessoas, nós vamos ser gratos a Deus. Porque diante de milhares, bilhões e trilhões, eu não sei quantas pessoas que existem nesse mundo, Ele olhou talvez aquela multidão de gente como, a gente pode dizer, como uma bactéria, de tão pequena, que Ele conseguiu enxergar na nossa individualidade, na nossa individualidade. Ele é tão grande, Manu, que Ele olha tantas pessoas, mas Ele
consegue te ver. Ele consegue ver você. Aleluia, Ele Deus. consegue ver os teus sonhos, os teus desejos, aquilo que está no seu coração. Nada fica oculto para Ele. Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele vê aquilo que ninguém vê. Talvez a gente pense, quem sou eu para que o Senhor me veja, mas o Senhor vê. Deus, Ele viu Gideão lá no lagar malhando trigo. Deus viu Davi lá no meio sozinho das ovelhas dele. Não é verdade? Deus viu Jeremias ainda lá no ventre da mãe dele. Não é verdade? Então eu quero falar para você que o Senhor te viu. Glória a Deus, Deus. Que o Senhor te viu. Glória. Ninguém mais viu. A palavra do Senhor diz que quando Estevão com ele, se ela fala assim, tu me conhece? Ele fala, eu vi tu estando debaixo da figueira. Então o Senhor, Ele nos vê. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que ser gratos. Grato pelo ar que nós respiramos. Aleluia, Grato Deus. pela água que nós bebemos. Nós não temos que olhar para aquilo que nós não temos, mas nós temos que olhar para aquilo que Deus tem. Glória a Deus, aleluia. Alguém olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: olha para aquilo que você não, peraí, calma aí, gente. Olha para aquilo que Deus tem feito por você, que você tem, e não para aquilo que você não tem. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Deus e maravilhoso Pai. Vai falando com Deus aí, irmão. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Sua presença nesse momento. Nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer, Pai, pela vida, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pelo Seu Filho Jesus, ó Pai querido, que entregou por amor a Sua vida por nós. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela força que o Senhor tem nos dado quando nós levantamos pela manhã. Obrigada, Senhor, pela saúde, ó Pai querido, que o Senhor tem nos dado. Talvez, Senhor, muitas vezes nós estamos fracos e debilitados, mas nós temos vida porque o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pelo alimento de cada dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos viu, ó Pai, quando ninguém mais nos viu. Obrigada, Deus vivo, por tudo que o Senhor fez. Pai querido, nós reconhecemos, Senhor, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor nos tirou de lá de longe. Nós lembramos, Senhor, de onde o Senhor nos tirou para nos colocar aqui, ó Pai. Querido Pai amado. E nós declaramos, Senhor, nessa noite a Sua grandeza, ó Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos.